E aí, rapaziada, beleza? Tudo tranquilo? Vamos aí com mais uma aulinha de sociologia. Agora nós vamos falar sobre um cara aí chamado Antônio Gramsci e a sua teoria do Estado ampliado. O que é isso? Primeiramente, quem que é o Gramsci? Ele é um italiano, nasceu aí no finalzinho do século XIX, morreu aí em 1937. E o que ele fez? Ele era ligado ao socialismo, ligado ao Partido Comunista na Itália. Por isso ele foi preso, né? Para quem saca aí de história já sabe que ele viveu no período do fascismo. Então, claro que o fascismo propunha um Estado único, um partido único, então não tinha muita aceitação para as ideias socialistas. Então Gramsci vai preso e na prisão ele escreve o livro dele, Cadernos do Cárcere, que é a sua principal obra. No pensamento do Gramsci, o que ele fez? Ele, no contexto do século XX, ele deu uma atualizada no pensamento marxista. O pensamento marxista ainda estava muito desatualizado, vamos dizer assim, para o século XX. Porque Marx escreve no século XIX, dizendo que tinha que ter a ditadura do proletariado, a revolução socialista, etc. e tal. O Gramsci vai então propor a teoria do Estado ampliado. O que é isso? Para o Gramsci, o Estado não é formado só pelo Estado-governo, ele é formado por duas instâncias. A sociedade política, que é composta pelo governo, que é o aparelho repressivo do Estado, que é esse que coloca as leis para ser colocado em prática, que exerce todo o domínio sobre nós, mas também é formado pela sociedade civil, que são instituições, como, por exemplo, nós destacamos aí 4, os partidos políticos, a mídia, as religiões e os sindicatos. Então, o que é o Estado ampliado? É a junção entre sociedade política mais sociedade civil, porque na perspectiva do Gramsci, a sociedade civil ela interfere na construção da sociedade política. Então o Estado não é só o governo que manda e a gente que escuta, mas o complexo jogo entre a sociedade civil, nós, exercido pelas instituições sociais, mais o aparelho repressivo do Estado, que é a sociedade política. Dentro do pensamento gramsciano, a sociedade civil ela precisa vencer a hegemonia, o domínio do Estado, só que esse domínio não vai ser vencido no campo da luta, como propunha Marx, e sim no campo das ideias, dentro de suas instituições. Portanto, o Gramsci ele vai dar um destaque muito grande para essas instituições. Por exemplo, os partidos políticos, ele vai dizer que a classe dominada ela tem que ter o seu partido político para fazer frente à classe dominante, ela tem que participar do governo, ela tem que participar das eleições, ela tem que se organizar politicamente. E é mais ou menos o que a gente vê uma tentativa de acontecer no Brasil. Não é o caso de acontecer efetivamente na prática, mas nós vemos que existem mais de 35 partidos políticos no Brasil e cada um deles tenta representar um grupo da sociedade, ou uma classe social, ou uma instituição que seja. O problema é que no Brasil as coisas não funcionam como elas deveriam funcionar, né? Muitas vezes tem um partido político e o cara que vai ser candidato por ele nem condiz com a ideologia daquele partido. Mas a ideia do pluripartidarismo, a ideia de que a classe dominada, a classe trabalhadora tem que ter o seu partido político, vem do pensamento do Gramsci. Uma outra instituição que ele vai colocar aí como protagonista nesse jogo, tendo que o pensamento do Gramsci propõe uma tensão entre sociedade civil e sociedade política, mesmo que essa tensão não reverbere na luta armada, mas sim numa disputa ideológica, no campo das ideias. Ele vai destacar o papel da mídia. Ele vai dizer que a classe dominante ela detém o domínio da mídia e é por isso que as suas ideias circulam dentro da sociedade. No pensamento do Gramsci, os trabalhadores têm que ter a mídia deles, têm que ter o cinema deles, a rádio, a sua emissora de TV, porque aí as ideias dos trabalhadores vão começar a circular dentro da sociedade. Eles vão começar a virar o jogo da hegemonia que está na mão da classe dominante e da sociedade política. Depois ele vai falar também do papel das religiões. No contexto da Itália, onde a Igreja Católica era predominante e até hoje, naquele período, ele dizia que as religiões tinham um papel importantíssimo nessa questão política, sim, porque as pessoas iam para as igrejas e após a missa, após o culto religioso, elas debatiam de política e elas também se articulavam politicamente. Como exemplo, nós temos também no Brasil, aí, no período da ditadura militar, no qual a Igreja Católica ela teve um papel de destaque naquele contexto, porque ela se dividiu. Parte da Igreja Católica apoiou a ditadura militar lá com a chamada
Marcha da Família com Deus pela Liberdade, mas também teve uma parte da Igreja Católica ligada à teologia da libertação, que ela fazia um papel de tentar adequar o pensamento marxista ao pensamento cristão, falando que a desigualdade, a pobreza era um pecado estrutural do capitalismo e que a Igreja Católica tinha um papel político para além do religioso para tentar equilibrar essas questões aí no cenário brasileiro, como exemplo. Então o Gramsci também deu um destaque para a questão das religiões. E uma última instituição aí são os sindicatos, que também é uma instituição importante no sentido de organização dos trabalhadores, enquanto reivindicação das suas demandas, mas que no pensamento de Gramsci ele é limitado somente à questão do trabalho, que ele não consegue extrapolar essa lógica do trabalhador-patrão, ao contrário das outras instituições, por isso que a gente trouxe aqui por último.